capítulo 5, versículo 17. Nós somos dispenseiros do Evangelho. E como tal, como dispensa, temos sempre algo para tirar, amém? Para a edificação do nosso coração, que não venhamos perder o brilho dessa manhã. Mas nós temos aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, algo muito conhecido, né, de todos nós, que nos diz assim, vamos ler juntos? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podemos assentar. Amados, quando nós pensamos sobre a igreja, né, do Senhor, nós devemos pensar na igreja do Senhor sobre a perspectiva de alguns princípios bíblicos, né, estabelecidos por Deus para a sua igreja. Nós sabemos que uma igreja, ela só consegue vencer os seus problemas, as suas lidas do dia a dia, quando ela se encontra enraizada, fundamentada nos princípios que Deus tem estabelecido para todos nós. Todos nós que estamos aqui como templo individualmente do corpo de Cristo, templo do Espírito Santo de Deus, melhor dizendo, todos nós que estamos aqui, nós sabemos os nossos deveres, dos nossos compromissos, da nossa aliança, da nossa responsabilidade diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, né, diante daqueles que Deus tem colocado ao nosso redor, né, quer seja na escola, quer seja no trabalho, quer seja na vizinhança. Como diz o pastor Isaías ontem, né, nós estamos sendo sempre observados, né? Às vezes nós temos uma ideia de que não tem ninguém nos observando, mas estamos sempre sendo observados. Estamos debaixo do olhar de Deus, estamos debaixo do olhar do Espírito Santo, do olhar de Jesus, estamos debaixo do olhar da sociedade, estamos debaixo do olhar do próprio diabo, né, que está sempre também como rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Estamos debaixo do olhar também da nossa família, né, ou seja, se nós falharmos na nossa missão, a nossa família é a primeira a sentir o reflexo, né, das nossas falhas. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai nos colocar que nós estamos em Cristo. Há pessoas que estão em Cristo aqui nessa manhã? E se nós estamos em Cristo, ele vai dizer o quê? E assim, se alguém está em Cristo, o que aconteceu? É nova criatura. Fala comigo assim, eu sou nova criatura. Isso significa o quê, pastor? Significa que nós fomos recriados em Deus. Amém? Segundo nós temos em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo vai nos dizer que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, outrora, nós estávamos assim, né, mortos, separados de Deus, e nós fomos recriados pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa que nós recebemos a vida de Deus. Amém? E essa vida que o Senhor nos trouxe é aquela que está em João capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo. Que vida é essa? Quem se lembra? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a igreja do Senhor, ela é uma nova criatura, é uma igreja que tem vida e vida em abundância. Amém? Essa vida aqui no grego é zoe, é uma vida completa em Deus, né? É quando nós nos realizamos em Deus. A gente sabe que tudo nessa vida tem um impacto temporário, né, na nossa história. Você compra um carro, fica feliz, daqui a pouco passa. Compra uma casa, fica feliz por aquela aquisição, daqui a pouco passa. Você passou no concurso público, daqui a pouco aquela euforia passa. Então, tem um efeito efêmero mesmo nas nossas vidas, mas são importantes, obviamente, porque trata-se de conquistas que nós fazemos, mas em Deus nós podemos encontrar uma alegria completa. Amém? Como igreja do Senhor, este é
o alvo do Senhor, essa vida de Deus completa nos nossos corações. Isso significa, irmãos, que aquele vazio que a gente tinha na alma antes de se converter ao Senhor, então o Senhor vem preencher esse vazio no nosso coração. Em Deus nós nos reencontramos, em Deus nós nos reorganizamos, em Deus nós nos achamos, né? O próprio Jesus falou a respeito disso quando fez menção da sua parábola em Lucas capítulo 15, a respeito do mancebo rico, né? Dizendo assim, olha, ele estava perdido, mas foi achado. Então nós fomos encontrados pelo Senhor. Estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Então, irmãos, veja que esse versículo chama a atenção, primeiro, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Segundo, se nós estamos em Cristo, nós temos o quê? A vida de Deus em nós. E em terceiro lugar, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso significa que Deus tem algo novo para a vida da gente, né? Esse algo novo de Deus para a vida da gente se estabelece pela compreensão, obviamente, dos fundamentos, dos princípios que nós devemos observá-los. E é sobre esses princípios que eu gostaria de estar trazendo para o nosso coração nessa manhã. Que princípio é esse, pastor? Primeiro princípio nós temos em João capítulo 5, versículo 39. Vamos abrir a palavra do Senhor, João capítulo 5, versículo 39. Nós encontramos um primeiro princípio para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para conosco. Olha o que está escrito aqui no versículo 39. Vamos ler juntos? Que princípio é esse, pastor? Examinais porque vós cuidais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. Qual que é o primeiro princípio, pastor, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para a minha vida? É o princípio do ato de examinarmos as Escrituras. Isso significa, irmãos, que eu preciso me dispor a estudar a palavra de Deus todos os dias. Amém? E examinar significa você fazer aquela leitura cuidadosa, aquela leitura mais aprofundada, aquela leitura em que você vai se ver dentro do próprio texto, em que você vai se reencontrar dentro das Sagradas Escrituras. É isso que ele está dizendo, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o quê? A vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Então, as Sagradas Escrituras é quem testificam de Jesus. Então, este princípio, irmãos, ele precisa estar sempre presente na vida de uma igreja que quer verdadeiramente ter essa vida abundante de Deus manifestada no seu coração. É o princípio de estudarmos a palavra do Senhor todos os dias. Amém? Amém? Salmo 119, versículo 105. O que está escrito lá? Você conhece? Vamos falar juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que maravilha, lâmpada para os meus pés. Nós estudamos sobre isso no discipulado, né? Veja aqui, de uma forma, numa metáfora, o botãozinho que está lá atrás, obviamente isso também não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Então, veja que na completude, né, eu preciso estar me dispondo a estudar a palavra, e vale dizer que lá naquela época, né, não existia essa estrutura toda que nós temos aí, né, presente a respeito de energia. Então usava-se, né, conforme está escrito, que lâmpada para os meus pés, então colocava-se ali, porque à medida que ia andando, logo aquilo ia clareando o caminho. Então nós examinamos as Escrituras, e quando nós examinamos as Escrituras, obviamente a própria palavra de Deus, ela vai clareando o nosso caminho. Ela vai fazer com que nós estejamos evitando qualquer tropeço, qualquer circunstância que possa nos embaraçar, né? Então é lâmpada para os nossos pés e ao mesmo tempo é luz para o meu caminho. Então vai me dar toda a clareza necessária. Por isso que nós
observando, examinando as Escrituras, nós teremos o cuidado de ter nelas a vida eterna. Amém? Qual que é o primeiro princípio? O princípio do ato de examinarmos as Escrituras. E eu quero aproveitar esse contexto de aniversário da igreja para estimulá-lo a estar estudando a palavra, meditando nas Sagradas Escrituras. A gente sabe que, às vezes, se a gente deixar, tantas coisas vão ocupando espaço, a gente vai se tornando relapso em relação às Escrituras. Mas a gente vê hoje aqui no cenário religioso, a gente percebe que há N pessoas correndo atrás de novidades, correndo atrás de tantas coisas aí, mas elas não têm o cuidado de estudarem a palavra de Deus. Por isso Jesus está dizendo, errais por não conhecer o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas, elas erram porque elas não estão tendo esse zelo, esse cuidado de estarem examinando as Escrituras. E aí você tem muitas pessoas no contexto religioso dizendo que estão frustradas com Deus, estão decepcionadas com Deus. Muitas pessoas dizem assim, não, eu estou decepcionada com Deus porque eu fui instruído de uma forma tal, mas elas foram instruídas por homens, mas não examinaram o que está escrito na palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Há uma linha teológica, por exemplo, que diz que se o cristão está passando por problema, pode ser que ele esteja abrindo legalidade, está em pecado e tantas coisas. O cristão não pode passar por lutas, por dificuldades, por problemas, porque tem aquela visão apenas de superioridade, aquela visão apenas de topo. Isso, irmãos, contrapõe o que está escrito na palavra do Senhor. João 16, 33. O que está escrito lá, Celina? João 16, 33. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos ler juntos? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo, mas tem de bom ânimo eu. No mundo, diga, irmão, que está assim, meu irmão, no mundo, inevitavelmente nós teremos aflições. Mas a orientação de Jesus é o quê? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E por inferência, se o nosso Senhor venceu o mundo e nós estamos nele, logo nele nós somos mais que vencedores. É por isso que Paulo nos traz essa ideia, né, lá em Romanos capítulo 8, não será altura, profundidade, escassez, bonança, nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Tribulação, angústia, essas coisas todos nós enfrentamos, mas há um evangelho, aqui nós falamos aqui na nossa sala, há outros evangelhos, que querem dizer que a gente não pode passar, se estiver passando, está em pecado, uma série de situações, aquela mentalidade dos amigos de Jó, né, que está passando por aqui, porque, não, Jó, você está em pecado, só pode. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque as provações, elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte do nosso dia a dia. O apóstolo Paulo já havia falado que uma coisa vai produzindo outra em nós. Não é assim que nos diz a palavra? A provação vai produzir a esperança, a paciência, e assim, sucessivamente, nós vamos nos amadurecendo na vida cristã. Por isso, nós precisamos examinar as Escrituras. Não é oba-oba, não é o que as pessoas estão me dizendo, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é aquilo que está escrito na palavra de Deus. O que é que está escrito na palavra do Senhor? Isso está em harmonia com o que está escrito na palavra? Não está. Então, eu preciso entender que enquanto nós estivermos no bojo chamado terra, nós enfrentaremos N situações, das mais diversas. Lidamos com um misto de sentimentos. E hoje eu estou vivendo isso, um misto de sentimentos. Alegre por estarmos comemorando 45 anos de existência da igreja, triste ao mesmo tempo, porque houve uma perda de um ente querido, muito amável, mas a gente tem que ter maturidade para lidar com essas ambiguidades da vida, com esses contratempos da vida, sabendo sobretudo que disse Jesus, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente não pode desanimar. Você pode bater no ombro de um e falar assim, meu irmão, você não pode desanimar. Fala para ele, você não pode desanimar. Está difícil? Continue firme. Está apertado? Continue firme.
Você não pode desviar o seu olhar de Cristo. Para isso, é preciso que nós estejamos observando o princípio de examinarmos as Escrituras. Examina as Escrituras. Amém? Amém? Vamos ler lá Salmo número 1, versículo 3, por gentileza. Salmo número 1, versículo 3. E quando nós falamos, irmãos, examinar as Escrituras, significa a gente observar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção, como aspecto doutrinário, batista, é a liberdade que nós temos de lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e falarmos sobre qualquer tema que é pontuado pelas Sagradas Escrituras, sem fatiarmos a Bíblia. Então isso é importante. Nós fazemos parte de um princípio de liberdade, que você tem a liberdade de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não é aquela ideia de que se você pegar parte, você vai ficar doido, se você pegar parte, você está... Não, precisamos de estudar as Escrituras. Eu me lembro de uma certa feita, uma irmã, uma senhora que se converteu ao cristianismo, ela estava lendo a Bíblia, sedenta de Deus, e após a sua leitura, quando ela chegou em Êxodo, que diz, não farás para ti mais escultura, ela ficou atordoada com aquele mandamento. Ela procurou o pároco da igreja para conversar com ele a respeito das imagens e tudo. E ela disse que o pároco olhou para ela e falou assim, pronto, começou a estudar a Bíblia, daqui a pouco está igual esses crentes aí, ó. Melhor você procurar esses crentes aí para ficar sabendo desse negócio. Então, aquilo trouxe a ela um incômodo maior ainda na alma, e ela de fato procurou os crentes, se converteu ao Senhor e morreu salva em Cristo Jesus. Amém? Por quê? Porque, na verdade, as Escrituras, o que é que nós temos lá no versículo 3? No versículo 2, vê lá no versículo anterior, por gentileza. Antes, vamos ler juntos? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aquele que tem o seu prazer, sabe, examinar as Escrituras, meditar nas Sagradas Escrituras de dia e de noite, então a Bíblia vai, olha o versículo 3, aquele que tem esse prazer, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Olha que maravilha. Será que você pode ler mais uma vez? Deixa a palavra cair no seu coração nessa manhã. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, será bem sucedido. Amém? Amém, queridos? A gente já falou sobre isso, que uma árvore ela tem 3 qualidades. Quais são as 3 qualidades de uma árvore? Quem se lembra? Quais são as 3 qualidades presentes numa árvore? Olha bem, quando você vê uma árvore, primeiro a árvore tem estabilidade, não é? Você tem árvores centenárias, quando fala de estabilidade, que ela está plantada ali, ela não fica saindo aqui, tem uma certa... E é aquele, representa aquele crente que começou a vida cristã, e é igual o pastor Paulo, que está com mais de 50 anos de vida cristã, não é isso, pastor? Mais de 50 anos de vida cristã, no meu caso, que só de ministério 33, somado aí. Então, a gente tem aquela assiduidade, aquela permanência na vida cristã, que eu defendia outrora, continuo defendendo hoje. Jesus é o único caminho que conduz o homem à vida eterna, Deus é o único que deve ser adorado, a igreja é uma instituição divina. Então a gente não fica, sabe, igual aquele crente nhoiô, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora eu sirvo a Deus, ora não sirvo a Deus, ora eu creio em Deus, ora eu não creio em Deus e tal. Então a gente tem estabilidade. Uma árvore ela é representada assim pela sua estabilidade, uma árvore é representada também pela sua vitalidade, né, porque ela tem vida. Então você percebe que, respeitados as estações do ano, né, que chega um momento da estação do ano que elas parecem que morreram, né? Que estação é essa? O outono, parece que morreram, né? As folhas caem, tudo cai, mas depois vem o período da renovação. Que período é esse? Aí as flores, né, você percebe as ruas bonitas, né? Principalmente a grande BH, que tem muitos ipês de diversas cores, né?
Então você vê as ruas com esses ipês, tudo lindo. Então, irmãos, a vida da gente às vezes é assim, esse outono aí parece que a gente está naquela fase difícil, né? Mas daqui a pouco o Senhor vem e revigora a nossa força, porque nós estamos examinando as Escrituras, as flores, elas saem e nós percebemos então, né, que isso significa que nós temos vitalidade, é a vida de Deus presente em nós. Amém? Estabilidade, vitalidade. E, por fim, nós sabemos que uma árvore ela é constituída também pela sua produtividade. Quais são as 3 características? Estabilidade, vitalidade e produtividade. Aí você percebe o limão dando limão, a manga dando mango, o abacate dando abacate. Você percebe, então, né, que nos períodos do ano, então, né, no mercado, você tem período da mexerica, período da laranja, período da melancia, período... Então, é essa árvore produzindo o seu fruto. Então, isso é muito importante nós observarmos que quando nós estudamos a palavra, examinamos as Escrituras, temos prazer de estarmos examinando as Escrituras, então isso vai gerar em nós essa vida de Deus, essa estabilidade na vida cristã, e também nós vamos nos tornar crentes produtivos. Vamos ler? João capítulo 15, versículo 16, a respeito dessa última característica da qual nós fomos chamados. Está projetado aqui, vamos ler juntos? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o quê? Olha que maravilha. Então não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades ao período daqueles que meditam na palavra. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a produtividade. O Senhor não nos chamou para sermos crentes infrutíferos na sua obra. O Senhor não nos chamou para sermos crentes estéreis na sua obra. Todos nós que nos tornamos novas criaturas, examinamos as Escrituras sagradas, nós fomos chamados para sermos úteis na obra de Deus. Amém? A não ser que você queira se tornar inútil na obra do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para sermos úteis na sua obra. De alguma maneira, você tem uma função. O pastor ontem pregou aqui, falou sobre a questão do corpo, né? Cada membro do nosso corpo tem uma função, respeitar as funções do corpo. A gente sabe que todos eles têm uma importância fundamental nas nossas vidas. Aliás, eu estava lendo alguma coisa no aspecto da medicina, porque alguém falou assim, qual que é a parte do corpo que não tem tanta relevância? Aí alguém falou assim, apendicite, né? Apêndice. Apendicite é a infecção, é o processo. Mas parece que já há um estudo mostrando que ele tem uma certa importância sim, não está lá no nosso organismo inutilmente. Né? Ele ajuda, salvo engano, me fugiu aqui a sutilidade, mas até na filtração do próprio sangue, me parece, alguma coisa assim, mas ele tem uma função, tem uma finalidade. Deus, na sua sabedoria, colocou cada membro do nosso corpo tendo a sua finalidade, a sua utilidade. Nada está no nosso corpo por acaso. Então, nós estamos inseridos no corpo do Senhor, examinamos as Escrituras, precisamos entender isso. Nós não fomos chamados para sermos estéreis, inúteis na obra do Senhor. Cada um pode dar um pouco de si na obra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Agora, pergunte, irmão, assim, meu irmão, o que você pode dar de si à obra do Senhor? Pergunte para ele assim, o que você pode dar de si à obra do Senhor? Cada um de nós podemos fazer isso. Amém? Amém? Então esse é o princípio de examinarmos as Escrituras. Não há inúteis na obra de Deus. Será que você pode falar isso comigo? Não há inúteis na obra de Deus. Todos nós podemos... Fala bem alto, Simar. Espera aí, Simar. Espera aí, deixa eu... Bereano, gente, bereano. O pastor falou aqui da importância aqui. Leia para nós, Simar. Ela é um reservatório benéfico de bactérias para o intestino. Não tem nada a ver com o sangue. Não, se ela inflama, inflamou? Se inflamou é que causa o problema. Pronto. Auxilia, está vendo aí?
Cheio de médico na igreja, olha que maravilha. Doutor Google. Mas eu fico feliz, já despertamos, é uma curiosidade, porque eu tive essa curiosidade. Quem falou assim, essa parte do corpo não tem importância nenhuma, mas tem importância. Isso mostra que tudo que é no nosso corpo tem uma função, tem uma utilidade. Isso significa que todos nós que estamos inseridos no corpo de Cristo, nós temos uma utilidade. Você pode ter a utilidade de limpar um templo, de estender as mãos ao necessitado, de orar por alguém, de visitar alguém que está internado, de visitar alguém que está encarcerado, de visitar um idoso, de visitar enfim, cada um de nós podemos, de alguma maneira, sermos úteis na obra de Deus. Amém? Diga-me assim, eu fui chamado para examinar as Escrituras que me ensinam que no mundo teremos aflições, que me ensinam também que no corpo de Cristo eu tenho a minha utilidade. Amém? Então, vamos pensar nisso. Qual a outra utilidade, pastor? Da meditação assídua, do exato de examinarmos as Escrituras. Aí você tem dois textos já conhecidos, um se tornou palco político aí até fora de contexto, né? Mas de uma relevância muito grande, que é João capítulo 8, versículos 32 e 36. A gente não precisa nem ler, né? Você já sabe, não sabe? Olha lá, palco político, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é a verdade? Eu não ouvi direito. Quem é a verdade? João 14, 6. O que disse ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é isso, João Vitor? João Vitor pregou sobre isso na nossa aula prática de homilética quinta-feira, né? Então, irmãos, esse é o princípio de estarmos estudando cuidadosamente as Sagradas Escrituras. Há muitos lobos por aí. Lobos, sabe, que estão velozes, né? Estão assim com toda a velocidade aí para mais vorazes. Mas nós precisamos ter esse cuidado da gente estudar as Sagradas Escrituras para que não sejamos enganados. Outrora a gente ficava preocupado com o testemunho de Jeová, mas a questão é uma gama que se encontra aí nas redes sociais, nas mídias sociais aí, travestidos de crentes, mas na verdade muitos têm até pacto com o diabo, mas querem se portar como se fossem crentes, e muitos são levados por esses ventos de doutrina. Precisamos tomar cuidado. Amém? Amém? Segundo princípio, irmãos, não muito diferente, se encontra Colossenses 4:2. Colossenses 4:2. Eu queria que nós lêssemos. Este é o segundo princípio que nós, como igreja enraizada, precisamos observar. Qual que é o princípio? Vamos ler juntos? Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Qual que é o princípio? Perseverai em oração. 1 Tessalonicenses 5, conhecido lá de todos nós, versículo 17, bem pequenininho, né? Que a gente já sabe até de cor, não é isso? Vamos falar juntos? Orai sem cessar. Mais uma vez, orai sem cessar. Irmãos, é o princípio da oração. Há pessoas que falam assim, pastor, mas eu não sei orar. Né? Eu começo a orar, daqui a pouco já não tem mais o que falar. Irmãos, tudo na vida é um aprendizado. Será que você pode falar comigo? Diga-me sim, tudo na vida é um aprendizado. Diga comigo sim, tudo na vida é uma questão de prática. Sim ou não? Camarada entrou cruzinho lá para a autoescola, começa a aprender o que é volante, o que é marcha, o que é isso, o que é aquilo, tal. Daqui a pouco começa a pegar umas aulas de direção, daqui a pouco tirou a carteira de motorista, daqui a pouco, né, vai enfrentar os trânsitos da vida, pega uma Antônio Carlos congestionada, sua, igual tampa de chaleira inicialmente, mas depois vai acostumando, pronto, daqui a pouco está igual
esses caras de corrida aí, né? Já corta um, corta outro, tal, e etc. Por quê? Porque com o tempo vem a própria experiência. Eu vou cozinhar, mas eu não sei. Eu lembro quando eu fui cozinhar pela primeira vez, a panela de pressão começou a rodar aquele trem assim, já fiquei desesperado, falei, vai estourar aqui agora. Já fui logo desligando aquele negócio, com medo que o trem pipocar, né, aquela coisa. Mas com o tempo você vai pegando as manhas, você vai aprendendo. Tudo é prática. Oração também não é diferente. Como é que se aprende a orar? Orando, não tem muito segredo. E é na oração que nós fundamentamos a nossa vida. E a oração ela pode ser, irmãos, e deveria ser mais no seu particular com Deus. Embora a gente ore publicamente, coletivamente, quando nós nos reunimos no templo, mas o que acontece no templo deveria ser apenas o resultado daquilo que na intimidade nós já fazemos no dia a dia. Que é você ter o seu particular com Deus, o seu divã com Deus, o seu momento a sós com Deus. E aí a gente pergunta para a gente mesmo, como é que está o meu tempo de leitura bíblica, como é que está o meu tempo de oração? Que tempo eu tenho tirado para estar orando? Sabedores de que tanto a leitura bíblica como a oração são fundamentais para a nossa vida, porque através da leitura nós adquirimos o conhecimento, nós exploramos aquilo que Deus tem para nós através das Sagradas Escrituras, e através da oração nós nos fortalecemos em Deus e nós adquirimos o poder, a unção, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então é preciso nós entendermos esse princípio que está colocado em Colossenses 4, versículo 2, perseverai na oração. O que é perseverar? Perseverar não é a gente fazer um momento de oração aqui, nós oramos. Isso tudo é importante, mas passado esse propósito de oração, eu já não oro mais. Eu já não busco mais a Deus. Isso não é perseverança. Perseverança em oração que você orou hoje, você vai orar amanhã, depois de amanhã, você vai orar daqui, continuamente você vai orar, e aí você vai estar sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre conectado, ligado com Deus. Quer seja em pensamento, quer seja verbalmente, você vai estar sempre falando com Deus. Está no seu carro, vai glorificando o nome do Senhor, ouvindo a música. Está no ônibus, está com um sonzinho ali, vai glorificando a Deus. Está no seu trabalho, né, você pode estar na sua cabeça falando com Deus, pedindo ao Senhor, né, graça para vencer os pepinos do trabalho do dia a dia, buscar a sabedoria. Me lembro da Celina no trabalho, muitas vezes assim, um problema que ligou a empresa, parou a empresa, amor, me ajuda em oração, a gente precisa descobrir qual que é o gargalo que está aí, qual que é o problema que está aí, então vamos orar. E a oração ela pode trazer, porque nós já falamos sobre isso, que a oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar as nossas vidas, a oração é para mudar as circunstâncias. E quantas vezes nós queremos mudar as circunstâncias pela nossa própria força, nós não conseguimos. Nos frustramos, mas quando nós oramos, nós nos colocamos na dependência de Deus e deixamos Deus agir por nós. Porque na batalha não tereis que pelejar. Porque quem é que peleja por nós? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo capítulo 14, salvo engano, versículo 14, nós encontramos essa expressão. Amém? Então esse princípio da oração é fundamental para que, como igreja do Senhor enraizada, possamos cumprir, de fato, a tarefa de nós estarmos nos achegando a cada dia mais próximo de Deus. Não vamos falar muito sobre esse princípio aqui, porque creio que todos nós que estamos já sabemos, na teoria, a importância da oração. Talvez o que falta muito nas nossas vidas é nós transformarmos tudo que nós sabemos sobre a oração em prática. Eu sei que a oração, alguém falou assim acertadamente, que a oração é o pulmão do crente, né? É o sustento do crente, é a oração, é ela que vai fazer com que nós estejamos sobrevivendo ou vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a oração. Amém? Jesus nos ensinou que devemos orar, Jesus nos ensinou a orar, por isso nós temos a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, que compêndio, que coisa maravilhosa. E fecha lá a oração assim, pois teu reino, poder, a glória para todo sempre, cuja finalidade na nossa oração deve ser sempre glorificarmos o nome de Deus.
Amém, amados? Amém? Como diz o ditado no meio batista, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder e muita derrota. Então o crente que não ora, ele só consegue ver derrota, só fracasso. O crente que não ora, irmãos, ele só consegue ver a vida pela janela, pelas gretas. Mas o crente que ora, Deus coloca diante dele um para-brisa, assim, ele consegue ver de uma forma mais ampla, de uma forma mais nítida, aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele fica num patamar mais elevado. Ele é capaz de fazer como o profeta Abacuque no capítulo 3, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que a figueira não floresça, porque ele tem essa compreensão. E ele vai poder dizer assim, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz fazer o quê? Andar por lugares altos. Amém? Diga assim, eu estou assentado nas regiões celestiais, e em Cristo já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. O que nós precisamos fazer? Apenas precisamos orar ao Senhor. Amém? Oração nada mais é do que o ato do crente falar com Deus. Vocês já imaginaram? Vamos pensar aqui. Numa relação familiar, o filho passa um mês sem conversar com os seus pais. Os pais passam um mês estando na mesma casa sem conversar com seus filhos. O esposo passa um mês convivendo, dormindo na mesma cama sem conversar com a esposa. Ou a esposa passa um mês sem conversar com o seu esposo. Como é que estaria essa relação? Boa ou ruim? O que você acha? Normal ou anormal? Em relação a Deus, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de falar com Deus, quando nós deixamos de nos relacionar com o Senhor, através da oração, como é que está essa relação? Há um sintoma presente aí de que nós não estamos bem. Deus está pronto, disposto. Isaías 59, vamos ver lá, Isaías 59, versículos 1 e 2. Deus está pronto para estar estabelecendo esse vínculo conosco, né, através da oração. E Tiago capítulo 4, versículo 8, vai nos falar sobre isso. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu vos chegarei a vós outros. Agora, olha bem a reciprocidade. Eis que a mão do Senhor não está o quê? O que é uma mão encolhida? O que é uma mão encolhida? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, olha lá, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. É o que está escrito. E nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, não está tapado. Deus está disposto a ouvir o clamor do seu povo, o clamor da igreja. Amém? Por isso este fundamento é fundamental. Examinar as Escrituras, perseverar na oração é fundamental para cada um de nós. Olha o que está escrito lá em Êxodo capítulo 3. Quando Deus vem para Moisés e fala assim, Moisés, o clamor do meu povo chegou à minha presença, eu vou descer e vou livrar o meu povo. O nosso clamor chega até Deus. Não é que nós temos lá em 2 Crônicas 7,14, o que está escrito lá? Vamos falar juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que maravilha, promessa de Deus. Amém? Então orar se aprende, parafraseando aí Carlos Drummond de Andrade, né? Amar se aprende amando. Então orar se aprende orando. Orar se aprende orando. Qual que é o terceiro princípio, pastor? Está em Hebreus 10, 25. Terceiro princípio aqui. Vamos ler juntos? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoesto-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando o quê? Aquele dia. Olha o terceiro princípio. Não deixando a congregação. Uma outra tradução fala assim, não deixando de congregar, como é costume de
alguns. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo tão difícil que se você for olhar os seus afazeres, as suas ocupações, o que você tem no dia a dia, você vai falar assim: eu não tenho tempo para estar congregando com os irmãos, não tenho tempo para estar na igreja, eu não tenho tempo para estar unificado aos irmãos. Mas nós deveríamos, como igreja do Senhor, deveríamos aprender o inverso. Porque quanto mais juntos, mais unidos nós estivermos, certamente, irmãos, nós vamos nos fortalecendo ainda mais. Essa ideia de que eu sou crente em casa e tal e etc., isso é um engodo de Satanás. Claro, você pode ser crente em qualquer lugar que você estiver. No seu trabalho, na escola, na igreja, fomos chamados para isso, para sermos luz. Mas eu tenho observado que boa parte das pessoas que hoje combatem o ato de congregar em templo, elas tiveram as suas experiências iniciais com o reino de Deus no templo. E depois se constituíram grandes inimigas de Deus, dizendo que não precisa congregar, que aprendeu que pode ser crente em casa, e etc, etc, etc. Mas não é assim. Nós fomos chamados para estarmos congregando. E a gente, quando congrega, nós encontramos, e a igreja deve exercer esse papel, que é o papel da ajuda mútua, que é o papel do capricho de um para com o outro, da elevação de um membro do outro. Nós lemos ontem, né? Quando o membro do corpo é honrado, todos os demais membros também são honrados com ele. Então, o princípio da alegria mútua, né, pela felicidade, pela realização do outro, no campo espiritual, no campo familiar, no campo pessoal, no campo profissional, em todas as áreas. Que coisa boa. Alguém me perguntou assim: pastor, qual que é a maior alegria que o senhor tem no coração? Fico feliz quando eu vejo que pessoas da nossa convivência estão prosperando, estão crescendo, estão galgando posições diferentes na sociedade, pessoas que estão construindo família, essa é a nossa alegria, é a nossa realização, né? Como pastores, como pessoas que estão aí trazendo sempre palavras de encorajamento. Então, essa ideia de não congregar, ela não é bíblica. Jesus, ele ia ao templo, Jesus ia à sinagoga, a igreja primitiva ia ao templo, a igreja primitiva também participava do templo. Você pode orar em casa, pode orar no trabalho, mas esse princípio aqui é fundamental. Quer ver? Vou citar apenas um exemplo. Quando o carro está acabando a gasolina, onde nós vamos? No posto. Está acabando a gasolina, você olha para o indicador, você procura o posto. O posto é o local para você estar, né, recarregando. Quando a pessoa está doente, ela procura o quê? O hospital. Quando a pessoa morre, ela vai para onde? O aluno vai para onde? Quando você está de férias, você vai para onde? Ou fica em casa, né? Irmãos, olha bem, cada um de nós, né, precisamos entender isso. O carro está acabando a gasolina, vai para o posto de gasolina. Irmãos, por que na vida cristã, né, se eu estou passando por momentos bons ou difíceis, eu não vou procurar estar com os meus irmãos que comungam da mesma fé? E eu fico me perguntando, será que esses que acham difícil congregar a igreja local como nós, será que eles estão prontos para estarem herdando o reino de Deus? Porque lá vai haver a Assembleia do Senhor, dos Santos. Vai ter que conviver. Ah, mas lá todo mundo transformado, regenerado e tal. Mas e aí, será que está pronto para lidar com essa questão já preparada pelo Senhor? É muito importante a gente pensar nisso. Então, esse ato de congregar, irmãos, ele deve ser um ato assíduo, exceto por questões de dificuldades mesmo, né? Talvez um contratempo ou outro, tal, mas a gente tendo a oportunidade, devemos estar junto com os nossos irmãos. Na igreja, o crente que se ausenta demais das atividades da igreja, ele fica igual aquelas três categorias que nós falamos, que tem aqueles que fazem as coisas acontecerem, tem aqueles que não estão nem aí para o que está acontecendo na igreja, e tem aqueles que não sabem o que está acontecendo na igreja. Né? É o crente alienado. Você fala, gente, vamos fazer isso, fazer aquilo, tal, aí depois manda mensagem: pastor, eu não sabia que ia ter isso na igreja, não, aí. Ou é aniversário da igreja, nem sabia que era aniversário da igreja. Isso significa que está sendo negligente com o ato, com este princípio de congregar. Precisamos estar observando este princípio. Amém? O cordão de 3 dobras não vai se quebrar facilmente, porque você está
unificados. É a música que nós cantamos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É um precisando de outro. Essa interdependência. Eu não posso dizer assim, eu não preciso dos irmãos, eu não preciso da igreja, eu não preciso, não, é um dependendo do outro. Eu preciso dos irmãos orarem por mim, eu vou orar pelos irmãos, na mutualidade da nossa participação, a harmonia da comunhão. Nós sabemos, Salmo 133, que ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Quais são os 3 princípios? Examinar as Escrituras, perseverar na oração e o ato de congregar. E eu vou me ater apenas a mais um aqui, que se encontra em Marcos capítulo 5, versículo 18 a 20. Marcos capítulo 5, versículos 18 a 20. Vamos ler juntos? Marcos capítulo 5, você já conhece a história. Jesus chega e ele vai encontrar um homem possesso, endemoniado, fora de si, andava em sepulcros, ninguém conseguia detê-lo, aquele indivíduo totalmente, socialmente falando, né, totalmente desfavorável assim, a sua presença, onde quer que ele estivesse lá. Mas aí Jesus chega, os demônios ficam agitados, né, e veste-nos atormentar. Jesus vai expelir os demônios daquele homem, aquela manada de porcos que caíram ribanceira abaixo, tal. E aí nos diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava ali o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Qual foi a súplica dele? Se ele foi liberto por Jesus, se ele foi beneficiado por Jesus, agora eu quero estar com Jesus, eu queria seguir a Jesus. Mas aí, olha o que está escrito no versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Qual era a mensagem que ele teria que pregar? Qual que era a mensagem? Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Qual que é o 4º princípio que nós temos? Testemunhar, o princípio da pregação do Evangelho. Diga comigo assim: eu fui chamado para pregar o Evangelho. Amém? Amém? Assim como este homem, irmãos, nós temos uma comissão. Vamos ver lá, Marcos 16:15. Marcos 16:15 é o último princípio que eu quero abordar aqui, né, que como igreja do Senhor nós precisamos observar o princípio do ato de examinar as Escrituras, o princípio da perseverança na oração, o princípio que nós colocamos aqui do ato de congregarmos e o princípio de estarmos proclamando o Evangelho. O que é que está escrito em Marcos 16:15? Vamos ler juntos, bem forte? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fala isso para o irmão que está, meu irmão, você precisa pregar o Evangelho. Seria muito confortável para a gente, irmãos, receber tudo que temos recebido do Senhor e ficarmos assim só para a gente. Mas a gente não pode ser egoísta, a gente tem que ser altruísta. A gente tem que se lembrar que no meio dos nossos há pessoas ali que precisam do Evangelho. Há pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Ah, pastor, mas já falei, e sabe, não deu ouvido e tal. Não importa, meu irmão. Eu sempre digo que se nós fôssemos perseverantes em tentar resgatar alguém do inferno, como o diabo é perseverante em levá-lo para o inferno, seria uma bênção. Mas como nós desistimos tão fácil? Né? Como a gente abandona o barco tão fácil? Ah, ficou de cara fechada, pastor, fui falar de Jesus para ele, quase me apedrejou. Não tem problema. A nossa missão é pregar o Evangelho. A missão do Espírito Santo é fazer o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faça a sua parte, prega o Evangelho, anuncia. Torna o que Jesus está fazendo na sua vida um testemunho.
Alguém chegou para você, a minha vida está assim, assim, tal, tal. Você tem o evangelho. Evangelho pressupõe-se o quê, gente? O que é evangelho? Boas novas. Quem é que tem boas novas para esse mundo caído? Quem é que tem a boa notícia para esse mundo perverso? É a igreja. Nós temos a boa mensagem, nós temos o evangelho que transforma. E como igreja do Senhor, precisamos levar esse evangelho aos corações sem esperança, aqueles que estão vivendo nas trevas, aqueles que estão desnorteados, perdidos. Vamos levar esse evangelho. Há um fundamento nisso, né? Precisamos pregar o evangelho. A palavra do Senhor nos diz que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Já perceberam que muitas pessoas estão vindo a nós, nos pedindo, por amor a Jesus, que nós falemos para eles da nossa fé? Ontem nós tivemos aqui na igreja, como é que chama o rapaz, Zeni, que esteve conosco aqui ontem? Breno. Breno esteve, irmãos, no culto lá na Copasa, na terça-feira. Ele veio com a esposa e o filho. Onde que eles moram? Lá no Horto. Não é crente. No entanto, veio me cumprimentar. Falou, pastor, desculpa, eu tive que sair lá fora para fumar um pouco. Não esquenta a cabeça, não, fica tranquilo. Mas estava no culto na Copasa e ouviu a palavra e de uma forma sedenta procurou Eni, né? Eni passou o endereço da igreja, estiveram aqui ontem e ela, com toda a euforia ontem, falou, pastor, eu quero voltar domingo que vem. Porque o evangelho é essa mensagem que gera esperança, expectativa nos corações. Às vezes nós achamos, não, estou semeando, não está acontecendo nada, e etc. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Encontrou alguém na rua, tem alguém desesperado, aproveita, cria meio para você tornar o evangelho conhecido. Eu sei que a gente vai desenvolvendo essas capacidades. Mas alguém chegou, respirou, abordou uma situação ou outra, você tem a mensagem de esperança para essa pessoa. Amém? Amém? E isso é maravilhoso. Nós contamos aqui para os irmãos quantas experiências, né, a gente tem. E a gente é informado de pessoas que elas vão se convertendo. Você prega hoje, daqui 10 anos, às vezes 15 anos, alguém vai te abordar e falar assim, olha, aquela mensagem que o senhor pregou, aquele dia que o senhor pregou. Eu contei para vocês um funeral que nós fizemos aqui em 93, me parece, 94. Não sei se vocês se lembram, era um enfermeiro, né, que morreu aqui perto da casa da Elisa, da Patrícia, me fugiu o nome dele, né, da família. É mais um membro da família, bem posterior, anos depois, no outro velório que eu estava fazendo, no cemitério Consolação, vi que um rapaz estava me rodeando, tal, até que com constrangimento chegou até mim, pastor, que ia bater um papozinho com o senhor, e quando a gente caminhava para o cortejo, e lá no cortejo ele falou assim, pastor, não sei se o senhor lembra de mim, mas eu sou irmão de um rapaz que faleceu, e o senhor fez, no tal período assim, culto fúnebre e tal. Obviamente que eu não lembrava, né, tantos anos. Mas eu queria dizer para o senhor que a mensagem que o senhor pregou naquele dia lá ficou tão marcada na minha vida, que há 10 anos eu sou servo de Deus na Assembleia de Deus. E eu quis dizer para o senhor que meu sonho era um dia encontrar com o senhor e falar para o senhor que eu sou servo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A gente não sabe. Mas a missão da gente é pregar a palavra. Lembra daquele texto? Joga a semente sobre as águas. Joga o seu pão sobre as águas. O que acontece? Depois de quanto tempo? O que vai acontecer? Você vai colher. Então a missão da gente é levar essa semente. Amada igreja, irmãos, nós que aqui estamos, 45 anos de igreja, estejamos examinando as Escrituras, estejamos perseverando na oração, estejamos nos desafiando a congregarmos nesse tempo moderno e estejamos pregando o Evangelho. Porque há pessoas que precisam de você, há pessoas na sua rua, na sua casa, que precisam que você abra a boca e compartilhe com eles do Evangelho, dessa palavra santa. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém? Que Deus esteja guiando os nossos passos. Nós tínhamos o pastor Walter convidado, repito, não sei o que aconteceu com ele, tentamos falar, não conseguimos, mas não é da índole dele, né?
fazer um compromisso e deixar de cumprir. Já esteve em retiros conosco, em outros lugares, mais longe. Eu sei que ele estava com o pai internado, não sei, né, se de repente houve algum problema mais, mas o fato é que Deus tem seus planos e certamente o Senhor queria nos trazer à tona essas questões que nós já sabemos, mas que nós precisamos repensar, rever e precisamos considerar com muita seriedade como igreja do Senhor, como povo de Deus. Amém? E convidar